Bom dia, um feliz dia. Hoje, quarta-feira, dia 23. Vamos aí meditar na palavra de Deus. Hoje o título da lição é falando os governantes das nações. Bom, aqui nós vemos que Deus se relaciona aí com Israel, tanto no Novo Testamento, né, quanto no Antigo Testamento. Ou seja, os mesmos padrões para com Israel são os mesmos comportamentos, né, de Deus para com a sua igreja, né? Deus não muda, não é isso? Deus, na verdade, queria estar como rei das nações, regendo com amor, com graça e com misericórdia. Mas o povo, como nós vimos, né, na lição anterior, solicitou para que um rei humano pudesse governar. Assim como as outras nações existia aí um rei que governava, Israel foi ludibriado com isso, né? E acabou solicitando um rei humano também para que ele pudesse governar. Não é isso? Nós vimos isso na lição de ontem. Então, nós vimos que em vários aspectos os erros de Israel foram repetidos aí pela igreja cristã. Ou seja, longe de poderem reivindicar qualquer tipo de superioridade, né, sobre o antigo Israel, os cristãos foram e ainda são suscetíveis às mesmas tentações. Não existe superioridade nem no antigo Israel, como não existe superioridade nem no Antigo Testamento como no Novo Testamento, né? Ou seja, os mesmos erros que acontecem lá no Antigo Testamento acontecem também no Novo Testamento, né? E hoje também nós, como cristãos, como povo de Deus, também somos suscetíveis também às mesmas tentações que o povo no passado passava. Não é isso? Bom, a lição pede para a gente abordar aí ler Mateus 20, né, do capítulo 20, do verso 20 ao 28. E ao lermos esse verso, o que Jesus aí, ao meditarmos na palavra de Deus, o que Jesus nos adverte, né? E advertiu também os discípulos ao estabelecer uma missão da igreja cristã. Bom, nós podemos ver aí que nesse episódio, ou seja, dentro do contexto desse episódio, existia aí a mãe de Tiago e João, que pediu para que os seus dois filhos, Tiago e João, um sentasse à direita de Jesus e o outro à sua esquerda. É isso? E Jesus, ao se deparar com isso, fez a seguinte indagação e a seguinte pergunta para ele: será que vocês podem beber do mesmo cálice que estou para beber? Eles não compreendiam o que iria acontecer e ali a resposta deles foi que eles poderiam. Mas Jesus falou que não poderia tomar a decisão de colocar um à sua direita e um à sua esquerda. E ele explica isso em alguns versos mais para baixo. Porque ele diz que quem quiser se tornar-se grande entre vós, será este o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, Jesus mostra para a gente aqui, para mim e para você, que se você quer ser maior, que você deve servir. É isso? Assim como ele veio para servir e dar a vida por muitos, né? Então Jesus avisa, né, e adverte sobre a tendência de buscar domínio e supremacia, porque a missão da igreja era servir. E a minha missão e a sua missão é servir. E Deus mostra, deixa claro isso. Só que o povo de Israel
ele queria domínio, ele queria supremacia, não é isso? E aí nós vemos que Deus, né, instituiu um rei, como eles haviam pedido. Não que Deus quisesse isso para eles, mas foi eles que solicitaram isso. Deus ficou triste com isso, mas pediu para que o pedido fosse atendido e eles constituíram um rei. Porém, eles se tornaram cada vez mais ímpios, até que Deus permitiu que os babilônios levassem o seu povo como cativo, como forma de correção. Às vezes Deus também nos corrige em alguma situação para que possamos voltar para o rumo e para o nosso foco, para a missão, não é isso? E ele precisou corrigir o povo dessa forma. Foram 70 anos aí de cativeiro, né, que o povo ficou, não é isso? E aí nós vimos no decorrer da história que o líder religioso era, ao mesmo tempo, governava, né, de forma religiosa, governava de forma política, a união entre Estado e religião, não é isso? Isso, houve aí a fusão da igreja com o Estado. Isso trouxe práticas, né, pagãs para o povo, como adoração a ídolos, né? Seus reis foram corrompidos pelo desejo aí de poder, a ponto de oferecer até crianças aos ídolos. De maneira semelhante, a igreja cristã gradualmente adotou muitas práticas de um império pagão, a ponto de inúmeros crentes fiéis serem martirizados, porque eram percebidos como ameaça à instituição da união que houve entre igreja e Estado. Não é isso? Nós podemos ver como exemplo aí que o bispo de Roma, da mesma forma, ao mesmo tempo que comandava politicamente a cidade, fazia a mesma coisa com a igreja, não é isso? E o paganismo entrou na igreja devido a isso. Como nós falamos aqui, a adoração de ídolos, né, e as práticas que não eram aconselhadas por Deus, né? As nossas escolhas, elas não podem ser escolhas baseadas em escolhas humanas, mas as nossas escolhas têm que ser baseadas, né, na vontade de Deus, porque Ele sabe o que é melhor para mim, para você e para cada um de nós. Que você deixe Deus governar, ser o governante da sua vida, e você entregue a sua vida totalmente a Deus. Deixe Ele ser o rei, o governante da sua vida. Faça suas escolhas baseadas na vontade de Deus, para que a sua vida seja uma vida de bênção, né? E seja uma pessoa pronta para servir, seja em que posição você estiver. Que Deus te abençoe, te dê aí uma quarta-feira abençoada para você e para sua família. É meu desejo, minha oração. Amém.